Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje eu quero trazer um comentário de Marcos capítulo de número 5, seu versículo de número 1. O texto diz que Jesus chegou na margem do mar das províncias dos Gadarenos, que era uma das cidades situadas ao sudoeste do mar da Galileia e que eram habitadas por não-judeus na época de Jesus, e era também habitadas por nobres da cidade luxuosa. Gadara era a cidade romana localizada ao norte da Jordânia. E neste local, Jesus, após descer do barco, veio de encontro a Jesus um homem que tinha espíritos imundos, qual tinha sua morada nos sepulcros, e ainda com cadeias podia alguém prender, com cadeias o prendiam. Mas o texto diz: o qual, tendo a sua morada nos sepulcros, nem ainda as cadeias que o prendiam alguém, esse homem, porque tendo de muitas vezes presos com grilhões, cadeias, foram feitas por eles em migalhas. Então o que estava acontecendo com ele era algo espiritual. Era impossível você aprisionar alguém com uma força fora do comum, que está fora do limite humano. Então, nós sabemos que Jesus, naquele local, era uma ameaça para esses espíritos. O texto diz o seguinte: ele vindo, visto de longe, correu até Jesus. E eles se prostraram, e os espíritos, adorando a Jesus, clamando em alta voz, dizendo: que tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, eu exijo que não nos atormentes. Esse era o medo desses espíritos, que ele fosse atormentados por Jesus. O texto disse que: sai deste homem, espíritos imundos. Perguntou: qual é o teu nome? Ele disse: muitos, legiões. E rogava e pedia muito com insistência que não tirasse ele daquele território. Portanto, o texto diz o seguinte: que todos aqueles homens que estavam ali viram Jesus permitir que os espíritos possuíssem os porcos deles. Aqueles porcos que estavam sendo criados naquela localidade, em Gadara, era uma área gentia e não judaica, onde esta prática era permitida por conta da cultura local, diferentemente da tradição judaica. Os considerava porco ali um animal impuro. A presença dessa legião ali, romana, também impulsionava essa criação de porcos, e era uma fonte importante para os romanos de alimentação. E perder isso, para eles, era algo muito complicado. Então, após eles perderem aquela fonte de alimentação, aqueles homens que criavam aqueles porcos naquela localidade, o texto disse que eles correram e avisaram aquela população daquela cidade, que era um conjunto de 10 cidades. Os que vieram ali ver a Jesus, eles não vieram adorar a Jesus, mas eles vieram expulsar a Jesus daquele local, porque eles tiveram uma grande perca. Mas Jesus ganhou uma alma